Olha, Fernando Diniz subiu o tom para cima dos jogadores, hein? Ele não gostou do que viu no jogo contra o Mirassol. Todos os detalhes, bastidores, mercado da bola. Corinthians quer repatriar um jogador que seria muito importante para esse elenco do Corinthians. E o Corinthians já corre contra o tempo, já para essa janela de transferências no meio do ano. Precisa de reforços. Libertadores da América, clássico contra o São Paulo, uma semana que vai ser agitada para o Corinthians. Volta de Memphis Depay, depois de um tempo machucado, o Memphis volta a atuar pelo Corinthians, se machucou no dia 22 de março, naquele jogo contra o Flamengo, mas vai voltar. E aí? Banco de reservas? Vai ser titular? Onde encaixar Memphis Depay? Tudo eu vou mostrar aqui e agora para vocês. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, meu nome é Juliana Pires, eu falo de Corinthians aqui todos os dias. Tudo que acontece nas partidas, pré-jogo, pós-jogo, todas as notícias de última hora, vocês encontram aqui no meu canal. Então já se inscreve, deixa seu like para ajudar a gente aqui no YouTube. Seja membro para vídeos exclusivos e hype o vídeo para a gente ficar sempre no topo por aqui agora. Sem enrolação, bora pro assunto do vídeo. Gente, olha, um resumo, porque eu já não quero falar muito desse jogo contra o Mirassol, porque para mim foi um jogo totalmente influenciado pela arbitragem. Porque muita gente está comentando que o Corinthians jogou mal, que o Corinthians fez um péssimo jogo, e é verdade. Mas vocês sabem que o líder do campeonato, a própria torcida, comenta que todo jogo joga mal. Mesmo assim, faz seus pontos. Então não importa se o Corinthians jogou mal contra o Mirassol, mas o resultado foi totalmente influenciado pela arbitragem. Inclusive, o senhor Osmar Stable, o senhor Marcelo Paes, né, internamente, eles precisam ir para cima, porque isso não pode continuar da forma que está. Tem uns lances aí rolando nas redes sociais que mais de 8 vezes esse mesmo árbitro erra contra o Corinthians. Então isso não pode mais acontecer. O Corinthians, no mínimo, deveria ter saído com um empate contra o Mirassol. No mínimo. Porque antes do pênalti acontecer, o Corinthians estava bem na partida. E aí influenciou totalmente o que aconteceu lá em Mirassol. Agora, uma semana importante, uma semana que já tem Libertadores da América, e assim, o Diniz subiu o tom, tá? Eu falei aqui da arbitragem, falei aqui de tudo que aconteceu, mas o Fernando Diniz não gostou do que viu, da postura dos jogadores, todo momento ele chamando a atenção dos jogadores na partida, a todo momento, principalmente dos meias, que não se aproximavam na partida. Então, Alan e Matheus Pereira muito mal na partida. O Alan tinha jogado muito bem contra o Vasco, mas jogou muito mal. Ele não encaixou com o Matheus Pereira. Então, o Fernando Diniz, ele sobe o tom e é o seguinte: não vai ter moleza com o Fernando Diniz, não. Até a Copa do Mundo, não vai ter essa coisa de poupar todo jogador. Só vai ser poupado quem tiver risco de lesão. Aí ele vai ser poupado. Agora, jogador que está fazendo corpo mole, jogador que não está fazendo o que o técnico está mandando, vai se dar mal. Porque o Diniz perdeu a paciência com alguns jogadores, né, já na partida contra o Mirassol, e pode ter algumas alterações já no jogo de Libertadores contra o Santa Fé. E uma dessas alterações será por questão física, tá? Que é o Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro vem numa sequência de jogos bem agitadas, né? A gente sabe que o Rodrigo Garro tem problema no joelho, então é bem plausível o Rodrigo Garro não ter jogado tão bem contra o Mirassol. Acho que pesou bem o físico, né, do Rodrigo Garro. E aí, provavelmente ele coloca o Zaccaria Labiade, que é o substituto imediato do Rodrigo Garro, né? Era o Breno Bidon, mas aí o Breno Bidon com o Diniz, ele tá fazendo também uma função ali de segundo volante. O Diniz gosta do Breno Bidon de segundo volante. Então, o Zaccaria Labiade pode ser o titular pela primeira vez no jogo de Libertadores contra o União Santa Fé. E assim, é até bom pra gente, torcedor, ver se vale a pena ainda continuar com o Zaccaria, se até o final do contrato dele, é um contrato curto, então a gente precisa realmente ver mais do jogador, porque não dá para o jogador só entrar 10 minutos, faltando 10 minutos, 15 minutos para o jogo acabar, com o time já perdendo, com o time já na fogueira, né? Então é interessante até para o próprio torcedor ver
se vale a pena ou não ter o Zacarias Labiade no time. Acho que algumas vezes ele entrou bem, é bom na bola parada, então pode ser interessante essa alteração para o Rodrigo Garro estar 100% contra o São Paulo no domingo, que vai ser um jogo importantíssimo, né? Agora, outra alteração é o Mateuzinho voltar para sua função de lateral direito. O Mateuzinho volta para o time, o Ranieri sai da lateral direita e volta para sua função de origem ali de primeiro volante. E eu acho que isso já dá uma cara para o Corinthians. Eu acho que o problema não é nem o Ranieri jogar de lateral direito, ele não compromete, ele jogou muito bem contra o Vasco, fez uma partida absurda, também não comprometeu contra o Mirassol, mas o que compromete é ele sair da sua posição e o Alan realmente não jogou nada contra o Mirassol, não encaixou com o Matheus Pereira, então isso é um problema. Então já no jogo de Libertadores vai voltar ao normal, né? O Ranieri de volante e o Mateuzinho na lateral direita. Agora, essa coisa de poupar jogador, não esperem isso do Fernando Diniz, só se realmente o jogador tiver no seu quase se lesionando, aí realmente ele vai poupar. Fora isso, o Diniz vai de titular todos os jogos até a Copa do Mundo, até porque esses caras vão entrar de férias. Agora falando aqui de mercado da bola, Gustavo Mantuan é um dos desejos do Corinthians, né? Está sondando o jogador ele é do Zenit, então o Corinthians quer um empréstimo do jogador, que com o Vitor Pereira, lá em 2022, jogava na ponta direita, jogava na ponta esquerda. Hoje em dia é lateral direito e o Diniz quer um lateral direito. O Diniz não curtiu o Pedro Milães, o Diniz não gostou muito do Pedro Milães, então é uma exigência do treinador um lateral direito, então seria um jogador totalmente versátil para o Corinthians, né? Ponta esquerda, ponta direita, lateral, faz segundo atacante, então é um jogador totalmente versátil, é um jogador que combina com o Corinthians, é cria do terrão, quer voltar para o futebol brasileiro. E com tudo isso, seria uma bela de uma contratação. O Corinthians está correndo contra o tempo, né, já para essa janela de transferência do meio do ano, que assim, vai ser primordial para a temporada do Corinthians, porque o Corinthians provavelmente vai perder o Breno Bidon. O Breno Bidon é muito provável vai sair do Corinthians, vai ser vendido. O Corinthians precisa de grana, mas precisa fazer uma janela de transferência bem inteligente, algo parecido com 2024, não com tantos jogadores como foi em 2024, mas tem que ter jogadores bem pontuais, né? Porque, olha, para jogar Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Copa do Brasil, tem que ter um elenco inteligente e a gente sabe que no meio do ano o Corinthians vai perder algumas peças e precisa repor com inteligência para não sofrer, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então, Mantuan quer vir para o Corinthians, é de interesse, a única trava, né, é o Zenit. O Zenit ainda está vendo se quer liberar, sim, o jogador para o Corinthians. Lembrando que o Yuri Alberto, quando veio para o Corinthians, o Mantuan participou dessas negociações, né, para o Yuri Alberto vir para o Corinthians, então seria algo não tão absurdo assim o Mantuan aparecer no Corinthians nessa janela do meio do ano. E eu apoiaria muito a contratação desse jogador. O que é que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Agora, vamos falar de Memphis Depay. O Memphis Depay finalmente vai voltar a jogar pelo Corinthians. Inclusive, o técnico da Holanda deu uma entrevista hoje, né, falando que mesmo se o Memphis estiver machucado, ele vai convocar o Memphis para a Copa do Mundo, mesmo que fique no banco de reservas. Então, o Memphis Depay, gente, já está na Copa do Mundo, né? Mas ele precisa mostrar futebol aqui no Corinthians. Ele se machucou no dia 22 de março, ali naquele jogo contra o Flamengo, e ele agora tá de volta, tá? Não vai voltar contra a União Santa Fé, não viaja para a Colômbia, ele volta contra o São Paulo no Clássico domingo. E aí me fez lembrar o Clássico do ano passado, né? Quando ele faz aquele golaço que dá uma caneta no Sabino e fez aquele golaço. Eu espero muito que o Memphis volte bem no domingo, provavelmente volta no banco de reservas e tem minutagens em campo, né? Então eu espero muito que ele volte e consiga ajudar o Corinthians, porque depois do jogo que aconteceu contra o Mirassol, é lógico, gente, que o Corinthians depende do Memphis Depay ofensivamente, né? O Yuri Alberto depende muito do Memphis Depay. O Yuri com o Memphis Depay é outro jogador. Então eu falo aqui não só pelo Memphis em si, né? O Memphis ele tem uma qualidade que ele consegue potencializar outros jogadores, como o Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Então, ele é muito inteligente. Então, você vê o Yuri, né, depois da chegada do Fernando Diniz,
O Yuri ele tá se matando no ataque. Ele corre o tempo todo, ele se movimenta, mas não recebe, né, como ele costumava receber antes, quando tinha o Memphis Depay do lado dele, né? Ele tá meio que perdido em campo. Então acho que a volta do Memphis, além de ganhar um camisa 10, né, o Corinthians ganha também a forma do Yuri Alberto Prime, né? Porque eu acho que os dois ali se completam. Tanto o Yuri ajuda o Memphis e o Memphis Depay ajuda o Yuri Alberto junto com o Rodrigo Garro, que está jogando muito. Então imaginem, o Rodrigo Garro, versão 2024, e o Yuri Alberto e Memphis Depay de volta, vai ajudar demais o time do Corinthians, junto ali com o Jess Lingard, com o próprio Breno Bidon, o André, né, que a torcida tá pistola com o André e com razão, né? 2 jogos que ele compromete o Corinthians, expulso contra o Palmeiras, expulso contra o Vasco, mas depois do jogo contra o Mirassol a gente viu que ele faz muita falta, é um jogador pegado, é um jogador que briga o jogo inteiro, é um jogador que se posiciona, que está em em todo canto do campo, ele está presente. Então o André também, ele, na minha visão, ele é primordial para esse time do Corinthians e para o estilo do Fernando Diniz. Agora falando de titularidade, outro também que tá pedindo passagem, tá chamando a atenção, é o próprio Caio César, tá? Então o Diniz, ele não gosta do que vê contra o Mirassol, e aí ele coloca o Caio César para o jogo e já fica mais a cara do Fernando Diniz, né? Então o Fernando Diniz provavelmente vai querer o Caio César de titular desse time do Corinthians. O Diniz coloca o Caio César e o Dieguinho. Então o Diniz gosta desse time com pontas. Então vai ser... em qualquer momento a gente vai ver o Corinthians jogando numa 4-3-3. O Diniz, ele não é aquele treinador que vai querer jogar só pelo meio, né? Então ele se incomoda quando o Corinthians está muito engessado pelo meio. Você vê a todo minuto ele pedindo para os laterais subirem, para os pontas irem para cima, para os atacantes se movimentarem. Então essa é uma das melhores características, na minha opinião, do Fernando Diniz. É um time agressivo, principalmente dentro de Itaquera. Então, para o jogo de Libertadores, que é fora de Itaquera, né, na Colômbia, o Fernando Diniz já vai ter algumas alterações. E uma dessas alterações, como eu já falei para vocês, o Zacarias Labiade no lugar do Rodrigo Garro e o Caio César pode aparecer no ataque. Agora, a questão é, no lugar do Lingard, ou ele vai tirar um meio de campo e colocar o 4-3-3, né? Como ele já vem treinando já nessas últimas semanas. Então seria ali o Zacarias Labiade, Caio César, Lingard e Yuri Alberto, que aí o Yuri Alberto ele vai ser titular no jogo de Libertadores, o Diniz vai colocar o Yuri precisa, né, voltar a marcar gols, a fazer gols, a ganhar confiança. A gente sabe que quando o Yuri Alberto tá confiante, o Corinthians ganha muito com isso. Então o Fernando Diniz, ele já quer para ontem um Corinthians mais agressivo, mais confiante e outra, tá, gente? Que consiga reverter resultados adversos, porque a gente precisa de um poder de reação. O Corinthians ele não está mostrando poder de reação, né? Mesmo com erro de arbitragem contra o Mirassol, o Corinthians toma os 2 gols e não joga mais nada. Veio jogar nos últimos 10, 15 minutos, né? Quando o Diniz muda o time e bota o time para cima. Mas o Diniz ele quer isso não só nos últimos 15 minutos, o Diniz quer isso o jogo inteiro, os 90 minutos, o Corinthians em cima do adversário, como foi contra o Peñarol, aquele jogaço de bola que o Corinthians fez, e aí depois vem essa decepção contra o Mirassol. Mas o Diniz, como eu falei para vocês desde o começo do vídeo, a cobrança subiu, tá? Não tô inventando aqui, a cobrança subiu e vocês vão ver uma nova postura do Corinthians já no jogo da Libertadores contra o União Santa Fé e contra o São Paulo domingo. Com certeza o Diniz vai para cima do São Paulo e vai ser um jogaço de bola, porque o Diniz não vai querer repetir essa atuação patética que foi contra o Mirassol. Agora, é claro, né, não basta só apenas o Corinthians jogar bem, mudar sua tática, mudar seus jogadores, ir para cima, treinar. O Corinthians também precisa se posicionar nos bastidores em relação ao que está acontecendo na arbitragem, não pode admitir isso. Outros presidentes, né, de outros clubes sempre está pressionando a CBF nos bastidores e sempre conseguem reverter algumas coisas em relação à arbitragem. Então o Corinthians ele vem sendo prejudicado já faz um bom tempo, acho que desde 2018 o Corinthians a todo momento é prejudicado em relação à arbitragem e nos bastidores o Corinthians não consegue se posicionar e isso nunca muda. Então
Corinthians precisa, além de tudo isso, postura de jogador, mudança tática, técnica, mercado da bola, tudo. Além de tudo isso, o Corinthians precisa voltar a ter moral nos bastidores em relação à arbitragem, porque isso é inadmissível. O que aconteceu contra o Mirassol e vem acontecendo nos últimos tempos é inadmissível. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Para mais notícias mais urgentes, mais conteúdos, análises táticas, novas formações, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Então, ó, se inscreve. Se você assistiu o vídeo até agora, se esqueceu, se inscreve, deixa seu like porque me ajuda bastante, hype o vídeo para a gente ficar no topo e seja membro também para conteúdos exclusivos, inclusive lá no estádio e outros conteúdos que eu trago aqui para vocês. E é isso, tamo junto, vai Corinthians!